pudesse caber o mundo de cada um, assim como ele era construído. E pensar nessa cidade quais os pontos vivos que ela oferecia para os adolescentes. Nós começamos, a partir desse ato político, com uma série de desconfiança. Se a gente tinha o que fazer, se a gente sabia fazer, e se a gente sabia responder o que fazer para assistir a liberdade assistida. Né? O que seria essa soturna tarefa de assistir a liberdade alheia, não fazendo disso, vigiar o que não nos pertence. Fazer com que os adolescentes, os mais interessados nessa história, pudessem inventar um jeito, diante de tantas mazelas, de construir um lugar mais confortável, de construir um lugar menos obediente ao que a sociedade oferecia para ele enquanto condição. Ser um resto que não podia funcionar, a não ser violentamente, lutando pela sua vida. Foram muitos encontros. Começamos uma equipe de um povo só, assistentes sociais, psicólogos e um advogado em 5 regionais da cidade. Com um ano, o efeito desse programa, que convidava os cidadãos de Belo Horizonte para ser orientador social voluntário, sim, voluntário, o que não implicava em substituir, né, o trabalho do saber, da psicologia, do direito, da assistência, da sociologia, no convite que a gente fez a esses profissionais. E o convite é duro. É um convite, sobretudo, ético e corajoso, no sentido de pensar e assumir que nenhuma profissão, nenhuma condição universitária te autoriza a lidar com um real que está fora dela. E, para isso, cada um que sai, né, da universidade tem que deslocar, né, a bunda da cadeira e, principalmente, a vaidade da nomeação e inventar uma profissão. Bem, os orientadores nos surpreenderam muito. Apareceram 300, esses números, eu sou mulher e me afogo em número como a maioria das mulheres. Mas alguns números nunca me escaparam. Foram 360 pessoas que apareceram em 2 meses para ser orientador voluntário do Liberdade Assistida. Isso tem um pouco a cara de Belo Horizonte, tem uma certa alma, assim. A creche municipal lança um pedido, aparece um tanto de gente, mesmo muito desconfiado do poder público. Como psicóloga, a gente inverteu o primeiro processo. As pessoas nos perguntavam, quando a gente foi espalhar esse programa, né, contar um caso desse programa Brasil afora, o que a gente fez para selecionar essas pessoas? Bem, nós fomos nos capacitar para recebê-los. Né? Não era uma seleção e uma capacitação. Era como tal altura de uma vontade inédita. Né? E a gente sabia, por algumas exigências, para para não fazer uma impostura ao campo da lei, que era preciso que essas pessoas fossem maior de idade, né? E que elas estivessem dispostas a doar cerca de 3 horas por semana ao encontro com o adolescente. A tarefa, a missão de ser apresentado para a cidade do adolescente e apresentar a sua cidade para esse adolescente. Isso deu pano para a manga, que não foge a que eu vim fazer aqui, né, nesse sistema socioeducativo paulista em debate, uma mineira, parece que é a única estrangeira, né, desse lugar, onde eu nunca me senti estrangeira. É sempre estimo, estar um pouco dentro e um pouco fora. Né? Encontrar o Fábio Silvestre, encontrar o Paulo, que foi o nosso palestrante da abertura do programa em Belo Horizonte, encontrar pessoas queridas da psicologia, até as que estão ausentes, também no texto, né, dessa escrita. Escrita a partir de um material extremamente rico, né, te ouvir falar com tanta propriedade dessa casa, né, desse ponto de função, com os números, com os dados interpretativos, mas um material que me causou um certo espanto. Pelo volume dele, eu tinha 1 mês para ler, escrever, né, palpitar sobre a questão da condição possível de um atendimento nesse lugar. Esse lugar que era, para mim, um texto, né, uma leitura. Bem, a primeira questão que me ocorreu foi uma frase que eu disse para vocês que eu não fiz nenhum ponto para me orientar, né, um ponto de cola, mas eu acabei ganhando de presente, antecipadamente, 2 latinhas,
que a Mirella, minha amiga instantânea, que já me trocou ali por outro, queria saber por que eu ganhei primeiro e ainda ganhei 2. Então, o objeto cobiçado trouxe 2 frases do meu texto. Uma, que a adolescência é um despertar. E a outra, que vai me guiar a conversa, assim, ou a fala que já começou, foi o título que eu dei ao meu texto, que é Fundação Casa, quais inquietações te habitam? Bem, essa frase retornou para mim, né, escrito na latinha. Quisera eu, né, ter uma condição hoje de fazer uma intervenção tão pontual, e eu quero mesmo que vocês me avisem dos 10 minutos, porque eu só demoro para começar. Mas eu queria mesmo ter que a minha fala pudesse ser um exercício de pichação. Essa forma paulista de pertencer à cidade, que a justiça do nosso país, e não de outros, também resolveu criminalizar, e às vezes de forma dura. Eu coordenei uma agenda que chamava Juventude Pichação, quando fui parte do CRB em São Paulo, e a gente batalha em Belo Horizonte para que, pelo menos, a lei responda. A gente achou que os adolescentes iam querer, gente, que a pichação fosse legalizada. E eles responderam, de jeito nenhum. A gente só quer que a lei cumpra com a lei. Pergunto o que é isso, eles falam assim, seja menos duro. Manda a gente limpar, para a gente poder fazer de novo, né, para a gente continuar burlando. Então, a gente assumiu, junto com eles, a possibilidade de fazer um par desse encontro. Bem, a minha outra vinda a São Paulo, a convite do CRP, foi para participar de um projeto super interessante, que, de alguma forma, o Sistema Conselho não seguiu adiante com ele, que se chamava Banco Social. E me chamaram, então, eu fiquei 9 anos coordenando Liberdade Assistida, porque cresceu muito, éramos 7 técnicos, como a gente ganhou o primeiro prêmio Socioeducando, também uma iniciativa paulista, também a visita à Colômbia, o motivo. A gente, em menos de 2 anos, atendia 2.600 adolescentes nas 9 regionais da cidade, com um núcleo em cada regional, que comportava 5 técnicos, né? E essa é uma ampliação muito bacana. E o efeito que isso trouxe também. Bem, era muito impressionante ver o número de ONGs que acompanhavam Liberdade Assistida, como unificar algo dessa ordem, como fazer disso uma política pública. E depois, para minha suspeita, aconteceu de eu vir a São Paulo a convite da Prefeitura de São Paulo pelo menos 7 vezes para participar do lançamento da municipalização da Liberdade Assistida, né, ou das medidas em meio aberto. Fica a minha crítica, o Flávio acompanhou um pouco isso, mas é muito bonito, e eu queria dizer isso, assim, é muito bonito nesse material que a gente recebeu, que vocês produziram, pelo menos 3 princípios. O primeiro tem a ver um pouco com o que a gente pode ver colocado nessa sala. Participantes vivos, né, com a presença espontânea e tentando uma articulação interdisciplinar. Né. Isso é que é transmitir, onde o fazer, né, pode conjugar alguma coisa do conteúdo e da forma. Né, assim, é um pouco essa a luta. E ela tem que ser ampliada. Né. É muito bacana ver um encontro assim, de parceria entre os assistentes sociais e a psicologia. No pé de igualdade, não da disputa pela hierarquia profissional, mas no pé de igualdade de um desejo, de uma causa em construir algo. Né. Essa frase, o que te inquieta, né? Vou transformar ela num ponto pessoal, já que ela voltou para mim, como uma pichação, alguma coisa tocou meu corpo, assim. Me fez destacar 3 coisas que essa semana realmente me inquietou. E aí, gente, eu estou na saúde, né, na atenção, na coordenação, com uma equipe da coordenação da atenção à saúde da criança, que primeiro começou com um projeto de construir um certo dentro e fora da saúde nas unidades de internação. Mas eu, particularmente, cada um tem seu pânico, o seu horror, assim, o seu inconfessável, e o meu inconfessável já pode ser dito em público. Quando eu fui convidada para trabalhar com medidas socioeducativas, a partir de uma experiência com os adolescentes meninos de rua, assim, como a gente chamava na época, a proposta era que eu construísse um projeto pedagógico para um centro de internação, e que eu fosse ser uma coordenadora clínica desse centro. E eu falei assim, tudo menos trabalhar numa prisão. Eu entrei pelos hospícios, né, não entrei para um lugar confortável, mas a prisão, né, talvez por esse vício
do passo lá que você disse, né? Eu fui nascida e criada numa fazenda no interior de Minas, até os 7 anos de idade. Era da ordem de um certo horror habitar esse lugar. Mas esse lugar me convoca a fazer um giro diante do meu horror. Por quê? Porque coordenar o Liberdade Assistida me mostrou e apresentou um outro tipo de prisão. E abriu uma janela para o mundo muito mais cruel. Se a gente se preparou para receber os infratores, os que assassinavam, os que roubavam, né? Eu discordo veementemente da frase de que a adolescência é roubada. A adolescência brasileira é assassinada. E é abrir uma janela para o mundo que é muito diferente de abrir um papel de jornal. Operar com isso foi assustador. O número dos adolescentes negros, pobres, mortos numa cidade. E o que faz? Essa é a minha primeira inquietação. A inquietação da vez, de quem saiu de um certo piloto automático do pensamento, porque não está mais no dia a dia direto com as medidas socioeducativas. Apesar desse ser um lugar que eu nunca abandonei, enquanto trabalho, corpo, presença, pensamento, escrita, né? E enquanto esses remendos que eu fui fazendo por onde eu passava, para estar de encontro com esses adolescentes, né? Com os adolescentes como você. Né? Lion Beck. Eu vou chegar até você, porque eu só vou conseguir terminar falando de você. Mas a primeira inquietação é por que a gente consegue, nas grandes cidades, dormir com um barulho desse. Que ora nos dizem que na totalização anual é como se morresse 5 por hora no Brasil. Ora, numa contagem diária, morre 27 em cada dia. Né? Sobra corpo para as horas. Num tempo onde a gente experimenta uma outra crueldade, que é o que nós próximos é ótimo, próximos, oferecemos para a construção de um país, a adolescência. É cruel essa resposta. Né? E é muito aquém tudo que a gente pode ofertar para isso que esses jovens nos trazem de novo, né, do que a adolescência traz a eles. A adolescência, e alguns pensam que saíram dela e não saíram, que a condição de sair da adolescência é de se responsabilizar pela sua forma de obter satisfação, que é íntima, indivisível, incontida, né? Escapa, mas tem que fazer caber no mundo, tem que fazer laço social, tem que fazer coletivo, tem que fazer possibilidades de abertura, mas que a gente sabe exatamente o que marcou a entrada da adolescência em cada um de nós. Porque foi alguma coisa que nos despertou. Mas longe do que o Helder desenhou, tão bonito, do despertar de um amanhecer quase paradisíaco, com o oceano, né, e o nascer lento. É um despertar que assusta, é um despertar que te faz acordar, porque as suas respostas para o mundo, o texto escrito, não funciona mais para as perguntas que te habitam. É o despertar da sexualidade que transforma o corpo, do convite a fazer par com os objetos, né, que inclui o outro do campo amoroso ou do campo do ódio. É um despertar que te convoca a assumir um lugar na sociedade, no mundo social, que você não sabe a partir da pergunta do seu próprio desejo. A história do que você quer ser quando crescer, finalmente vira futuro. Né? Quando vira. Uma das definições da psicanálise para pensar a adolescência como uma imagem é que a adolescência é um túnel que é perfurado, ao mesmo tempo, pelas duas extremidades. Imagina, né, o barulho assim, que o corpo vira. Acontece que um tensionamento é a entrada do que o que a gente tem de mais íntimo e se transforma. E o outro lado do túnel é o que pode estar nos esperando enquanto resposta do que a gente constrói enquanto mundo social. Ora, parece que é mesmo muito fácil atravessar algo, uma rua, um sinal, vocês não chamam de sinal aqui, não, é como mesmo? É um semáforo, é farol, eu adoro isso. O farol, se a gente sabe o que nos aguarda do outro lado da rua. E esses dias eu ouvi de uma adolescente, ela tem cerca de 13 anos, que ela fala que ela ainda quer ser criança um tempo, porque os adolescentes são uns bichos muito esquisitos, muito complicados. Eles podem de tudo. Pedir para namorar, matar, querer desaparecer, aparecer mais ainda para ser excluído. Então, assim, que ela não pise em terreno que ela não sabe se vai ou não desabar. E que ela descobriu que a adolescência desaba.
E ela tem uma certa razão. A gente vive um tempo onde a saúde tem medo de atender adolescente, onde a imprensa acha que eles são os grandes culpados pelo mal da humanidade, onde eles são, ao invés de sujeitos que sofrem um ponto de trauma do corpo, o encontro, eles são traumáticos no encontro, por um motivo muito simples. A nau está perdida para todos. A gente viveu um certo desabamento das construções éticas, de ideais, de delimitações, onde todos nós estamos tentando inventar uma resposta. Então, as pessoas, nós só conseguimos estar encontrando com o adolescente, promovendo encontros que podem mudar a vida de um adolescente, seja na prisão, nos centros socioeducativos, ou na liberdade assistida, ou na família da gente, ou no encontro casual, achando que a gente é o depositário de um saber. E os adolescentes não acreditam mais que a gente sustente saber nenhum. O saber está no Google, no bolso do celular, né? Não se pode inventar. Mas o que é louco é que, na verdade, é a adolescência que antecipa a resposta de um mundo que a gente não sabe mais como vai funcionar. São respostas ao impossível de viver. Então, assim, o que me inquieta, enquanto duas questões, essa semana, para manter uma interlocução com o Rap Lion, é uma questão de duas mães. Uma, que o Brasil todo soube, que morreu a partir de uma tristeza e de uma entrega da vida a partir da perda de um filho de 10 anos. Que é muito tocante. É muita história triste e cruel para a gente continuar adormecido nesse país e não despertar como uma adolescência desperta, para construir e inventar uma solução. A gente teve um exemplo lindo mesmo, né? Do Lucas, sem comentário, é um vídeo muito tocante, né? E da presença do seu texto, né? Que ensina duas coisas, que, no momento, é preciso se tocar e inventar uma solução. E fazer essa solução ter lugar, né? Eu acho que, como psicólogos, como assistentes sociais, uma das coisas que a gente pode fazer na vida é fazer que isso que é raro num adolescente, que pode ser apontado como defeito ou condição, possa ter lugar no mundo. É preciso fazer que o texto morto da lei seja vivo e que cada adolescente possa fazer bom uso dele. Como psicólogo, é preciso saber que falar é pouco e não é tudo. É preciso inventar parceria, objetos, né? Poesia. Acho que a gente teve um testemunho de que uma das respostas possíveis, como diz Guimarães Rosa, que não consegue definir a vida, mas consegue falar tão claramente o que a vida quer da gente, que a vida quer da gente é coragem. Encontrar o Lions Rap é pensar que a vida da gente quer coragem e uma delicadeza, ainda que ela seja brutal e radical, para não abrir mão do que a gente pode fazer e que nos permite dizer eu sou isso ou eu não sou. Além disso, né, que vocês demonstram fazer, e eu quero acreditar que a Fundação Casa dê lugar para esses corpos, assim, porque a adolescência também é isso, né, um momento onde a gente é convocado para construir um corpo que, como você, me fez lembrar que o que me habita de inquietação é o acontecimento com uma outra mãe, uma mãe mineira, de um crime que aconteceu há 2 semanas em Belo Horizonte, de um jovem de 19 anos que mata um de 21. Um grande destaque da mídia é que esse jovem matou um universitário. Ninguém não conseguiu entender até agora por quê. Assim. Um jovem, igual a gente já ouviu manchete de jornal, menor mata adolescente, lá é assim, o adolescente matou um universitário. Salve a educação. No meio da audiência, as duas famílias em frandangos de sofrimento, uma mãe diz para a outra, a mãe do filho preso, que foi condenado a 19 anos, eles são jovens, né? Eles já não estavam mais no sistema socioeducativo, e nem tem essa trajetória, o que nos ensina que matar, roubar, morrer, pode ser também alguma coisa da ordem do ato, de uma contingência, o que não nos obriga a nos identificar com um lugar de criminoso e ser isso para sempre, né? Só um parêntese. Mas talvez tenha sido a fala mais violenta que eu já vi do último tempo, mesmo tentando responder um pouco por uma lógica de uma certa identificação com a dor do outro. Uma mãe que perdeu o filho dilacerada, escuta da outra mãe, numa cena de um certo deboche. Isso comoveu a plateia, porque esse menino foi um caso de júri.
o julgamento imediato, a polícia militar teve que intervir, e a fala é: pelo menos o meu não está morto. Essa foi uma das inquietações que me habitavam, que voltou para mim na pergunta, onde num texto eu pude fazer algumas críticas à condição. A primeira eu adorei. Vocês não vão achar muita graça, mas eu sempre me incomodei muito e adorei também que você, em certa altura, chama de FEBEM a fundação. A sua chefe da assistência ali, a presidenta, falou, ela trocou. Eu falei, deixa alguma coisa escapar. Eu psicanalista nos momentos vagos. Mas, desculpa. Enfim, foi assim que eu li um pouco a situação. Mas a questão é que sempre me incomodou muito chamar casa. Por várias razões. E eu pude fazer uma provocação, porque o que mais me impressionou, né, e eu estava me sentindo mais livre, mais mineira para fazer uma leitura, o que mais me impressionou depois de eu falar do lugar chamado Fundação Casa, que fundação é essa, o que fundamenta esse lugar que habita os corpos ou aprisiona, é que um dos nomes das entidades que acolhem os adolescentes, né, esse é o nome de rio. Juro para você, você falou da natureza, eu até desconfiei se você não pegou desse negócio, só de mãe natureza. Porque assim, tem um que chama Rio Amazonas, um que chama IP, outro que chama... Eu fui decorando os nomes, até que, num determinado momento, eu não podia mesmo ler todo o material, eu selecionei alguns pelos nomes. E o nome com que eu me deparo é um lugar que se chama Chiquinha Gonzaga. Eu fiquei pasma com a homenagem. E me perguntei... Porque é isso, né? Quando alguém dá um nome a algo, a uma ponte, a um poste, a uma casa, é uma homenagem, é de homenagear que se trata, e é alguém que é digno de uma homenagem. Né? A gente fica logo se perguntando por quê, né? Porque o nosso país, por exemplo, tem um tanto de rua que homenageia torturador. Então, é melhor saber por quê da homenagem. Mas, principalmente, perguntar se aquele lugar, e isso me fez ler, se aquele lugar estava à altura da dignidade do nome que ela homenageava. E aí... né, o vício adolescente, Google Chiquinha Gonzaga biografia. E fiquei, ao invés de escrever no texto, meio mergulhada nessa história, porque se trata de uma das primeiras mulheres, a primeira musicista do Brasil, e uma das primeiras mulheres do Brasil que luta por uma profissão. E que tem uma cena inacreditável em relação ao direito. Ela tem o que a gente chama de um divórcio perpétuo na justiça, depois de largar o marido escolhido. Ela tinha 16 anos quando o marido dela foi escolhido pelo pai, parece coisa de mineiro. E ela era carioca. E o marido tinha ciúme do instrumento, do piano, e ela realmente não troca o marido pelo piano, mas troca o marido por outro. E isso gera uma grande tragédia na vida dela. Mas uma mulher que tinha um encontro com um objeto. Um encontro que cada um de nós teve na adolescência, que fez com que algum brasão, uma marca se inscrevesse, né, e orientasse um pouco a nossa causa, a causa do nosso desejo. Às vezes não é orientação nem só de pai vive um homem, né? Não é orientação da palavra paterna, da identificação com a família, é alguma coisa da ordem de um fragmento, que pode ser uma palavra, né? Ou um texto, ou a poesia, que toca o corpo e modifica a vida. Da altura dessa função, enquanto profissão, a Mirella me fez duas perguntas. Ela fala assim, por que quando as pessoas estão falando, as pessoas falam assim, ou então né? Eu falei, quando a gente perde um pouco o rumo da fala, é um truque. E a outra é o que era uma profissão. É tão bacana assim, né? Perguntar, e a resposta que eu dei fez ela falar que ela estuda, né? Que tem uma coisa aí que pode ser profissão. Da altura de uma profissão, que tem a oportunidade de encontrar, de pensar que alguma coisa desse sistema... É um jeito, às vezes uma desculpa, às vezes uma forma de tentar com a lei regularizar alguma coisa que a gente pode executar para o outro viver, mas que pode ser uma desculpa para que a gente promova encontros verdadeiros e não muda a vida só dos adolescentes. Eu acho muito bobo quando a psicologia pensa que o único recurso é uma certa identificação com o sofrimento do outro. A gente precisa fazer um giro a mais. É mostrar que tem um ponto de alteridade, de diferença, que pode ser sustentado numa conversa, onde a gente se responsabilize por essa cena do mundo, inclusive de transmitir o que uma geração construiu para outra geração. Um adolescente essa semana me conta uma cena na sala de aula, ele chega na saúde para atendimento a partir do juizado, fui dar uma supervisão,
quer discutir os casos, assim como a gente faz na psicanálise, e ela acabou falando do Einstein. É a segunda vez que eu escuto falar do Einstein numa semana. Não deve ser à toa. Porque o menino, ele não xingou a professora, ele não falou palavrão, ele não bateu no colega, ele não fez bullying. Ele só virou e falou assim, esse povo da idade de vocês nunca fez nada que presta. Ou é da minha idade ou é um povo muito velho, tipo Einstein. Tem alguma coisa errada nessa cena, assim, né? E é um menino que tem recursos de provocação, não tão igual quem embarca no rap, mas um recurso ágil, né? Com o que vem da nossa geração ou da nossa profissão, que pode ser uma certa falcatrua. E o que eu sei, acho que já está na hora de encerrar minha fala, o que eu sei é que a pior falcatrua é usar qualquer exercício do saber como o poder de silenciar o outro. Qualquer exercício do saber, não só para fazer calar, como para fazer com que o homem se adapte ao que há muito tempo a gente vem tentando consertar. Então, eu queria agradecer, né, as minhas 2 latinhas e dizer que a gente está precisando de invenções. E, para isso, é preciso que a gente, pelo menos, saiba dar boas-vindas aos jovens, porque eles estão trazendo respostas para um mundo muito difícil de viver, né? E é diante da impossibilidade e não da impotência que a gente pode seguir em frente. É isso. Chamamos agora o representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, Daniel Serra Azul Guimarães, da Promotoria de Justiça e da Juventude da Capital, mestre e doutorando em Direito do Estado pela PUC São Paulo, promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, participar desse diálogo, para mim é muito importante. Entre outras razões, porque as conversas que eu tenho tido, eu estou no Ministério Público há 14 anos, na área da infância e juventude apenas desde o início desse ano, então tenho feito um esforço muito grande para compreender os problemas bem específicos que essa área tem. E os diálogos que eu tenho feito com os técnicos, seja psicólogos, seja assistentes sociais, e também técnicos de outras áreas, né, que atuam nos serviços de medida em meio aberto, têm sido as conversas mais ricas, as que têm mais me dado a oportunidade de aprender sobre socioeducação e ter uma atuação consequente, né, responsável. Vou ser muito breve, porque eu estou aqui, acho que mais para ouvir do que para falar, mas eu quero compartilhar com vocês uma preocupação que eu tenho. E, enfim, que tem uma relação muito íntima com o tema que vai ser discutido aqui, que são essas visitas que foram realizadas para analisar as condições em que os serviços são desenvolvidos dentro da Fundação Casa por assistentes sociais e psicólogos. E, inclusive, a pedido do Ministério Público, não fui eu quem pediu, não foi num procedimento em que eu atuo que foi feito esse pedido. Confesso que não sei qual foi a finalidade, até acredito, existe o colega Santiago que fez essa requisição, tem um inquérito civil que apura questões relativas a recursos humanos na Fundação Casa, não sei se tem relação com isso ou não. Enfim, mas a preocupação que eu tenho para dividir tem uma relação muito próxima, vocês vão perceber, com essas visitas, com esse diagnóstico que foi elaborado e com tudo que tem sido dito até esse momento nesse encontro. A gente tem hoje, aliás, eu vou pedir licença para começar contando um caos, né? Eu, no ano passado, ou no ano retrasado, não me lembro ao certo, estava na assessoria do diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público, e, nessa condição, estive representando a Escola Superior do Ministério Público num encontro, num seminário promovido pelo Conselho Regional de Psicologia. E, como eu não entendia nada, agora eu entendo talvez um pouquinho, mas eu não entendi absolutamente nada de socioeducação, eu fui para falar sobre